Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo entendimento, todo coração. Estamos aqui por graça e misericórdia de Deus, mais nesse devocional Café com Deus. Vamos dar continuidade em João 3. Infelizmente o pastor Cris não vai poder estar conosco essa semana, né? Por causa do serviço dele, tá com bastante serviço lá. E como o fuso horário entre Brasil e Estados Unidos é de 2 horas, pra mim aqui é 6 horas agora, no Brasil já é 8, então essa semana ele vai estar meio atarefado. Então essa semana ele não vai estar participando com a gente aqui, mas nós vamos tocar o barco assim mesmo. Então vamos dar continuidade em João 3, do versículo 22 ao 36. E aí assim nós finalizamos esse capítulo. E vamos começar com uma oração. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa rica oportunidade, por essa dádiva de vida, pelo presente dia de hoje, por tudo que o Senhor nos tem oferecido, tem nos dado, mesmo não sendo digno nem merecedor, mas pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça, fomos alcançados, Senhor. Te agradecemos por tudo que temos, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem dado, pela casa, pelo trabalho, pela família, pelos amigos, pelos irmãos, pelo alimento que o Senhor tem nos proporcionado na nossa mesa. Somos eterno gratos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor nos tem dado. E também te agradecemos, Senhor, que nos tem fortalecido, nos tem dado força no meio de tanta dificuldade, de tristeza, solidão, no meio da enfermidade, depressão, ansiedade, enfermidade na carne. O Senhor nos tem dado a tua alegria, o teu prazer, e nos tem mantido perseverante na sua fé. Pai, nós pedimos, Senhor, que o Senhor desça com teu Espírito Santo sobre nós, que nos enche com teu Espírito Santo, que nos encha, Senhor, do teu poder, da tua glória, da tua sabedoria, do teu entendimento, Senhor, e nos revista mais e mais do teu Espírito Santo, para que nós possamos levar a palavra de Deus, para que nós possamos cumprir o ID de ir andando, caminhando por onde a gente passar, levando a palavra de salvação para todo aquele que crê, Senhor, seja salvo. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos quem entrou. Saulo, meu primo, Deus abençoe, seja bem-vindo. Vera Lima, seja bem-vinda, graça e paz. E vamos dar continuidade, né? Como eu falei, o pastor Cris não vai estar conosco essa semana por serviço, e aí nós vamos tocando o barco aqui. João 3, do versículo 22 ao 36. Vamos ler o texto rapidinho. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Edrom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha a ser batizado. Isto é, antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João, um certo judeu, a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Ele está falando aqui de Jesus Cristo. Aí João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunha do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo é o que atende e ouve. Enche-se de alegria quando ouve
a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora que se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala com quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crer no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Glória a Deus. Vou explicar rapidinho o contexto aqui. Depois, João Batista aqui, ele foi o homem escolhido por Deus para preparar o caminho. João Batista era a voz do que clamava no deserto. Era a voz de Deus no deserto. Então ele preparou o caminho. Um caminho que estava corrompido dentro de Israel. Um caminho que levava a maior presença de Deus em Israel, que era o templo, estava corrompido. Então Deus cria um outro caminho para que Jesus andasse. Através de João Batista é criado um novo caminho. Um caminho no deserto, um caminho de arrependimento fora de legalismo. O caminho que tinha no templo era um caminho de legalismo, de dogmas impostos por homens, onde Deus já não habitava mais lá dentro. Mas o caminho que João Batista começa a preparar é um caminho de arrependimento, um caminho que leva à salvação por arrependimento. E Jesus, é batizado por João Batista, e aí o texto fala aqui que ele começa a partir desse momento o seu ministério. Jesus carregando já seus discípulos e João também os seus discípulos. Porém, João, ele preparava o caminho. Ele era aquele que ia diante de Jesus, preparando o caminho, anunciando aquele que já tinha chegado, que era o Messias. E Jesus continuou, ele estava nos mesmos lugares. João vai para outra região, que fala aqui que é a Enom, vai para Enom, e lá ele começa a anunciar esse caminho que é Cristo Jesus. Enquanto Jesus fica onde estava e continua ali dá início à sua missão, batizando também por arrependimento e mostrando a continuidade desse caminho que João havia mostrado. O que acontece? Discípulos de João Batista começaram a entrar em contradição. Sobre batismo cerimonial. Batismo cerimonial é aquele que tinha um rito somente de lavar o externo. Lavar as mãos por causa de contaminação, comer antes de lavar a mão por causa de contaminação. Tudo aquilo que era de cerimônia, tudo que foi aquilo inventado por homens. A discussão começa por aí. E nós vemos que essa discussão começa por esse sentido e leva a Cristo. O que dá a entender que dentro dos discípulos de João Batista havia alguém que estava com inveja, porque o grupo de Cristo crescia mais do que o grupo de João. Então, os ensinamentos de Jesus estavam crescendo enquanto os de João estavam diminuindo. Então, muitos dos discípulos de João estavam indo para Cristo, para Jesus. Vemos Pedro, Filipe, que eram discípulos de João e passaram a ser discípulos, os 12, fizeram parte dos 12 de Jesus. E começa essa contenda, porque cria-se quase que uma inveja, assim, mas ele está crescendo, o Senhor anunciou ele, João, você veio, mestre, você veio e anunciou o caminho, preparou ele, batizou ele, e agora ele está maior do que você, os discípulos dele são maiores, está errado isso. E aí João fala a palavra mais linda conhecida pela Bíblia toda. É necessário que ele cresça e eu diminua.
Por que João fala isso? Porque a missão dele nunca foi ser maior que o Cristo. A missão dele foi preparar o caminho para o Cristo. E ele é feliz e fala: eu vim para preparar o caminho. Ele é o noivo da noiva. A noiva somos nós, igreja. Então ele está falando, ele é o noivo. Eu sou o amigo do noivo que estou o ajudando. Então a minha alegria é quando eu ajudo o noivo. A minha alegria é quando eu ouço a voz do noivo. Então é necessário que eu diminua e ele cresça, porque essa foi a minha missão. Infelizmente a gente vemos hoje, principalmente dentro da religião, das denominações, o homem crescendo e Cristo sendo diminuído. Nós vemos dentro das denominações, das instituições, das igrejas, não todas, não vou generalizar, mas boa parte que tem grandes multidões, igrejas grandes, que o antropofanismo, esqueci agora a palavra, a pregação antropocêntrica, com eu no centro, você no centro, você é a melhor pessoa, você não sei o que lá, Deus te fez para isso, você tem que ser vencedor. Essa pessoa ela tá crescendo. Essa pregação é para que o homem cresça e Cristo diminua. Uma pregação dentro da igreja ela nunca pode ser antropocêntrica e sim cristocêntrica. Ela sempre tem que ser uma pregação que Cristo é o centro, que ele sempre cresça, que ele sempre vai crescer. Nós devemos ir numa igreja e não sair lá aliviados porque ouvimos uma palavra que massageou o nosso ego. Nós devemos ir para a igreja e ouvir uma palavra onde nós saímos de lá arrebentado, destroçado pelos nossos pecados, transgressões, mas tendo a certeza que a nossa fé está em Cristo Jesus. Se nós entramos na igreja e saímos contente pelo que ouvimos, contente assim porque alimentou o nosso ego, me deu esperança de amanhã conseguir alguma coisa material, você está no caminho errado, estamos no caminho errado, aí essa igreja não é a certa, porque nós devemos entrar na igreja e ouvir a palavra de Deus, ouvir sobre Cristo, sobre arrependimento. Você que é pecador, larga o seu pecado, porque Cristo te amou, ele te ama, mas ele odeia o seu pecado, então se arrependa. Essa é a mensagem que nós devemos ouvir quando entramos dentro de uma igreja, uma pregação cristocêntrica, onde fala de arrependimento, de amor, de salvação, de misericórdia. Nós devemos entrar numa igreja onde é ensinado o que Jesus nos ensinou. Nós devemos entrar numa igreja e ouvir a volta de Cristo ser pregada. Não se vê hoje dentro de igrejas uma pregação falando da volta de Cristo, como acontecerá. E como que vai ser se você não estiver em Cristo, se você não crer no Filho? O que vai acontecer? E eu venho aqui falar que está muito próximo esse dia. E homens que estão à frente de povos, de pessoas que era para ensinar essas coisas, estão buscando holofote para si mesmo. Eles estão crescendo e deixando que Cristo diminua. O nosso intuito, o intuito não só daquele que está na frente de um púlpito, mas aquele que é filhos de Deus, é exaltar o nome dele. É que ele seja glorificado e nós sejamos diminuídos. Infelizmente, o ser humano ele precisa viver de glória. O ser humano precisa viver de status. Mas na verdade, o que nós precisamos é diminuir para que Cristo cresça. Para que quem olhe para você veja Cristo em você, veja Jesus em você e possa dar ouvido ao que você fala. Então o importante é que ele cresça e eu sempre diminua. Sempre diminua. Mas o versículo que eu deixei em destaque é o seguinte, que fala no versículo 36: quem crer no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ira de Deus. O que é a ira de Deus? A ira de Deus foi o que Jesus provou na cruz. Não foi eu e nem você que matou Jesus. Não foi os judeus nem os romanos que mataram Jesus na cruz.
foi o próprio Pai. Foi Deus que matou Jesus na cruz. Porque está escrito que Deus achou graça em moê-lo. Sabe por que Jesus morreu na cruz? Sabe por que o Pai, Deus, matou seu próprio filho na cruz? Porque ele teve que passar por um processo que eu e você não suportaria. A ira de Deus. O cálice que Jesus fala que vai tomar é a ira de Deus. Uma ira que cairia sobre mim e sobre você. Aquele que crê em Jesus está livre dessa ira, porque ele tomou para si os nossos pecados. Ele tomou para si a ira de Deus. Então aquele que está embaixo de Cristo, aquele que crê em Jesus Cristo e confessa com a boca: eu sou de Cristo e ele é meu, não prova dessa ira. Porque Cristo já pagou na cruz. Por isso que ele fala: está consumado, está pago. Eu concluí a missão. Mas aquele que não crê no Filho e rejeita essa mensagem, a mensagem da cruz, o sacrifício, aquele que não se arrepende, não entrega a vida a Jesus, o sacrifício de Jesus não vai cair sobre ele. O que está sobre essa pessoa é a ira de Deus. Porque ela rejeitou aquele que pagou a dívida. Então o versículo está falando: quem crer no Filho terá a vida eterna. Então nós que cremos em Cristo Jesus temos a vida eterna. Não é pelo que eu faço, não é porque eu deixo de fazer, aí eu tenho que fazer isso, a minha salvação está atrelada pelas minhas boas obras. Não, não, não. A minha salvação é ligada totalmente pelo sacrifício de Cristo. Pois ele tomou sobre si as nossas dores. Ele se fez maldição por causa de nós. Pelas feridas dele nós somos curados. Ele provou o cálice amargo. Ele tomou a ira de Deus. E quando estamos em Cristo Jesus, nós temos a vida eterna, porque foi pago. O que era para nós foi pago, ele pagou. Mas se eu não crer em Jesus Cristo, se eu não crer em Jesus Cristo, essa misericórdia, esse amor não está sobre mim. Não está sobre mim. Então, se eu rejeitar o Filho, eu não verei a vida eterna. Mas sim irei provar da ira de Deus. Ira essa que está próxima a ver. Ira essa que todo mundo chama de apocalipse, quando o mundo acabar, fogo do céu descer e tal. É aquela que é muito pior do que você imagina, pode ter certeza. Apocalipse detalha muito. Então aqueles que creram no Filho, aqueles que creem em Jesus Cristo quando ele voltar, está muito próximo, reitero de novo, está muito próximo à sua volta. Quando ele voltar, os que estão debaixo do teu sangue, os que foram lavados pelo sangue de Jesus, esses serão transformados e arrebatados. Os que já morreram, ressuscitados em novos corpos, corpos gloriosos, e usufruirão da vida eterna, da vida com Cristo, ver a face dele. Mas aquele que rejeitou, que não aceitou a mensagem, meu irmão, você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás a ponto de cair no buraco. E aí você vai experimentar para a vida inteira a ira de Deus sobre você. Então aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem rejeita essa mensagem, esse sacrifício, e não entrega a vida a Cristo, não se arrependendo, não carregando as nossas a nossa cruz, que é o nosso pecado que habita em nós, a nossa soberba, e não entregar somente a Cristo, se nós não se fazer menor para que Cristo cresça em nós, se nós não entregarmos a nossa vida para Ele, se nós rejeitarmos tudo que Ele nos proporcionou, a nossa vida futura é condenação. Então o nosso futuro está baseado no que cremos.
O nosso futuro está baseado no que cremos. Muita gente fala assim, nós devemos impor regras, metas para o nosso futuro. Daqui tantos anos eu quero isso, eu vou ter isso, vou ter aquilo. Ok? Isso é muito bom para uma vida pessoal aqui na Terra, mas espiritual. O que importa mesmo não é o amanhã aqui na Terra. O que importa mesmo é o amanhã ele voltar e nós estarmos com ele. Nada adianta você concluir todos os seus planos de vida aqui na Terra, mas chegar no dia não for escolhido. Chegar na hora que ele voltar e ele falar assim, epa, para trás de mim que eu não vos conheço. O que adiantou tanta riqueza na Terra? O que adiantou planejar um futuro terreno, mas perder a salvação, perder a vida eterna? Então o nosso verdadeiro futuro está baseado no que cremos. Você crê em Jesus Cristo? O teu futuro é vida eterna. Você não crê e rejeita? O teu futuro é a condenação eterna, a ira de Deus. Então o nosso futuro está baseado no que cremos. Em que você crê? Que você tenha um ótimo dia, uma ótima segunda-feira. Que Deus te abençoe grandemente e meditem nesse texto. Meditem nesse título que eu coloquei. O nosso futuro está baseado no que cremos. E se faça uma pergunta: em quem eu creio? Em que eu creio? Nas coisas materiais ou em Jesus Cristo? Porque olha lá, versículo 36 de novo. Quem crer no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita não verá a vida, mas a ira permanece sobre ele. O nosso futuro está baseado no que cremos. Tenha um ótimo dia, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana abençoada por Jesus Cristo. Deus abençoe Saulo por ter passado aqui. Deus abençoe a irmã Vera também por ter passado aqui. E que você tenha um ótimo dia. Graça e paz. A paz de Deus, a paz do Senhor esteja em teu coração. Fiquem com Deus.